Então, agora, legitimidade política, né? O artigo tentou pegar, o artigo abordou três tópicos, né? Que é a legitimidade epistêmica, a legitimidade ético-moral e a última agora a legitimidade política, né? A disputa por legitimidade política se destaca na argumentação de que a maioria da população brasileira é cristã, ou seja, chama tirania da maioria, né? Que é um país cristão, né? Que é a ideia de que se a maioria é de tal direção, todos os outros têm que se curvar. Isso não é democracia, né? A democracia ela se baseia na defesa do direito de todos, né? E isso inclui especialmente minoria, né? É, pegamos o caso dos índios, né? Os índios têm que ser protegidos mesmo que eles sejam minoria, né? Se você tivesse uma população brasileira que fosse 99% cristão e tivesse 1% de outras religiões, incluindo o ateísmo, ainda assim eles seriam de respeitar. Porque democracia não tem a ver com imposição. Então, isso que eles estavam dizendo chama tirania da maioria, né? E essa argumentação é muito comum, né? Eu já conversei com pastores, já conversei com pastores próximos, já vi deputados, eles insistem nessa argumentação de que nós somos maioria, então nós podemos fazer o que nós queremos, né? Isso, na verdade, isso fere várias coisas. Isso fere, por exemplo, a liberdade de que a criança tem que ter o direito de mudar de religião ou de não ter religião, né? Uma criança, por exemplo, que nasce em família cristã, ela não pode ser obrigada ou coagida a permanecer cristã, né? Essa criança pode, por exemplo, fazer crescer, ficar inteligente e questionar o cristianismo, né? Essa criança não pode ser colocada numa posição de que ela vai ser obrigatoriamente uma criança cristã. Isso é gerar escravo, né? Quando você pega uma pessoa e obriga ela a seguir uma direção incondicionalmente, isso é escravidão. Então, o cristianismo é uma fábrica de escravos, né? É uma fábrica de criar escravos. Então, essa estratégia sugere que, por ser a crença da maioria, deveria ser também norma aplicável à educação. É o caso do aborto, né? Eles querem transformar o aborto em lei, porque supostamente eles são maioria, né? Ou seja, esse é um dos perigos do cristianismo, né? O cristianismo ele não é uma religião que valoriza a tolerância. Tem um vídeo, né, aqui nesse canal do Rousseau, né? O Rousseau falando sobre isso, né? O Rousseau falando sobre isso, né? E sobre o Rousseau falando sobre o fato de que os cristãos não conseguem respeitar o que Jesus pregou, né? Na verdade, o Rousseau fala que Jesus não era tão inteligente assim, Sócrates era mais inteligente do que Jesus e Buda também. Mas mesmo assim, Jesus disse algumas coisas interessantes. Eu também acho que ele disse coisas interessantes. Mas o ponto é que os cristãos não seguem essas coisas interessantes. Eles seguem as piores partes que Jesus disse ou que o Velho Testamento disse, né?